Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus. Novamente estamos aqui, nesta casa de amigos, nesta casa de oração. Com fé, com amor, boa vontade. Quem quiser fechar os olhos, à vontade. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao encontro de cada um de nós, com suas mãos estendidas, e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos de ideais cristãos, o momento é hoje e agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, pôr em prática o amor, a caridade, fazer mais o bem, sem olhar aqui. Agindo assim, vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. A palestra a ser proferida, vamos ser agraciados de receber lições grandiosas de elevação espiritual, as quais nos vão elevar cada um de nós, cada vez mais, espiritualmente. Vamos aproveitar o momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Júnior Flores. Júnior Flores. Obrigado, Luiz. Vixe, Maria, hoje está lotado. Opa. Boa noite a todos e a todas. Minha terceira vez aqui, primeira vez à noite. Olha, seu Luiz, à noite lota mesmo, hein, segunda-feira. Domingo o pessoal acho que dorme um pouquinho mais até tarde, né? Mas tá bom. Seu Luiz, ainda bem que não tá frio, né, seu Luiz? Senão nós ia vir só nós, né? Ai, mas tá bom. Faz parte, né? A gente sabe que a espiritualidade encaminha aí quem deve vir e quem não deve, né? Será que tem como apagar só aqui para melhorar um pouquinho aqui, seu Luiz? Só essa luz aqui? Isso, obrigado. Gente, então hoje eu posso falar, né, seu Luiz? Uma boa noite a todos, porque outro dia eu vim de manhã cedo e a gente é acostumado a fazer a noite palestra, né? Eu dei uma boa noite. Até minha esposa me lembrou, falou, hoje você pode falar boa noite, né? Então uma boa noite a todos, né? A gente não é assim, um professor nem nada, mas a gente faz muitos anos que vem aí lendo a doutrina, fazendo parte do centro. Eu sou lá de Itabapuã, para quem não me conhece, tá? Já faz mais de 20 anos que nós estamos na nossa casa lá também, com palestras, tratamentos, reunião mediúnica, estudos, né? Então a gente já faz um bom tempo nessa caminhada e vem tentando, na verdade, passar para vocês um pouco desses ensinamentos que a doutrina espírita vem passar para nós, né? Na verdade, os ensinamentos de Cristo, né? E hoje, lógico, catalogado em livros, isso e aquilo, para nós termos essa maior facilidade de entender, né? Então a espiritualidade nos traz aí o Evangelho segundo o Espiritismo,
como eu sempre digo, né? Mediunidade é interessante, as coisas espirituais são interessantes, a ciência é interessante. Mas eu me atenho nas minhas palestras, uma opção minha, do evangelho, né? Porque eu acho que a religiosidade, né, a filosofia, para nós é o mais, assim, o mais interessante para esse tipo de ambiente, de palestra, tá? Se a gente quiser, lógico, aprofundar um pouco mais a parte técnica, né? Aí tem as reuniões mediúnicas, tem os estudos, aí vocês procuram aí os dirigentes da casa, né? Para a gente se inteirar um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Eu sei que não parece, mas eu tenho 49 anos, tá? Não sou tão novinho assim, porque nós comentamos ali, né? Diz que minha esposa é muito nova para mim, mas tem 40 também, já viu, gente? Essa é uma orientação, né, nossa de palestrante, porque a gente sabe o seguinte, a gente também ouve muita palestra, muito estudo, então a gente sabe que é um pouco maçante, né? Então, para deixar um pouco mais descontraído, tá, gente? Porque a intenção não é deixar ninguém nervoso, não é ninguém ficar aqui cansado, né? Já trabalhamos o dia inteiro. Então, se tornar um pouco mais gostoso, vamos dizer assim, nosso bate-papo. Porque, na verdade, é uma reflexão que a gente faz, tá? Dos ensinamentos do Cristo trazido pela espiritualidade. E essa palavra indulgência, quando a gente estudou, que a gente leu, e no nosso dia a dia, eu achei bastante interessante. Então, eu já venho desde o ano passado estudando isso para trazer para esse semestre, para nossas palestras. E é uma palavrinha bastante interessante. Se você passar rápido no Evangelho, você não consegue perceber. Mas assim, a gente parando um pouquinho, é bem interessante, tá? É no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Aqueles que têm calma, paciência, né? Que vestem a camisa do irmão numa hora de sofrimento, né? Tem misericórdia. Então, o que é a indulgência? Opa, deixa eu pegar meu instrumento, esqueci. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Primeira coisa, a gente tem que saber o significado das palavras, né? Porque as palavras, você já viu, pode ser uma coisa, pode ser... Eu estou tentando só sair daqui para deixar para vocês verem, tá? Toda a maioria da nossa palavra do português e tal, isso vem do inglês, do que seja, vem lá de trás da época de Cristo, tá, gente? Porque vem, né, evoluindo, vem se falando outras línguas, e a origem da maioria das palavras é do latim, do grego, dessas línguas, tá? Então, o que é a origem? É indulgência, que vem do grego, que provém de indígio, para ser gentil. Então, esse que é o significado de indulgência. E a espiritualidade nos traz, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver mais para frente, que a indulgência faz parte de uma das formas de caridade, quando se é perguntado ao Espírito da Verdade. Indulgência para com todos, né? E o que é essa indulgência para com todos? É isso que nós vamos refletir essa noite, tá? Para a gente tentar entender um pouquinho mais. E eu também já adianto para vocês, para a gente também refletindo uma forma melhor, para mim é um remédio também essa palavra, tá? Espiritualmente falando. Para quê? Para nossas doenças espirituais, né? Para nossas emoções. Porque a gente, hoje, a gente está vendo aí muita gente doente fisicamente, né? Estamos passando um período difícil aí depois da Covid, de depressão, de suicídio, que aumentou muito. Então a gente procura também se ater a isso. E eu, nesses estudos, nessas reflexões que eu vi, né, eu me ative a isso. Uma dessas palavrinhas que a gente pode também orientar as pessoas quando elas estiverem numa situação um pouco mais complicada, vamos dizer assim, difícil. Por isso que a gente chega nesse ponto. Às vezes, por não entender muito o que Cristo quis dizer com indulgência, né? Porque a gente se magoa muito com a outra pessoa, não é? As pessoas nos ofendem, nos deixam magoados, nos deixam doentes. Será? Será? Né? Gente, quando a gente fala isso, espiritualmente falando, tá? A gente sabe que a doença primeiro vem no espírito, para depois se manifestar, né, e se refletir no corpo físico. Indulgência é a disposição de perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência, tolerância, etc. Isso é o que o nosso dicionário nos traz, tá? No português, nosso dicionário do português nos traz essa definição de indulgência.
disposição de perdoar. Então, veja bem, não é perdoar, é ter a disposição, ter a vontade, não é? Os erros cometidos pelos outros, ou seja, pelos nossos irmãos. Clemência, tolerância, e etc, e etc, e etc, né? Quando a gente fala, assim, de perdão, disso, daquilo, é mais fácil a gente entender. E a indulgência, ela é um pouquinho diferente, tá? Porque às vezes a gente pode falar assim, eu perdoei. Um verso e tal, perdoa. Tá, mas e no íntimo? E lá dentro? Será que está perdoado? Não é? Na verdade, assim, será que precisamos perdoar? Porque se nós vamos ver, se tiver indulgência, não precisa perdoar. Já está perdoado. Não é? E a definição, para nós, mais interessante, que é, para mim, pela espiritualidade. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Ou seja, aí já deixou de ser um pouco material, né? Diferente da definição do dicionário. Para nós já no sentido espiritual. Porque a gente pensa o quê na materialidade? Vou perdoar ela. Não, é o meu espírito que vai perdoar o espírito dela. Então o significado já passa a ser diferente. A reflexão já passa a ser diferente. Concorda? Porque se nós pensarmos em mim hoje só e nela hoje só, então é material. Mas nós somos espíritos eternos. Nós vamos sobreviver, já sobrevivemos a desencarnações e vamos sobreviver a essa. E vamos continuar, não é? Então o que acontece? A minha compaixão, né? Com ela fisicamente? Não, com o espírito. Não é? Então o que é? É nós destacarmos o sentimento, certo? Então dentro de nós precisamos destacar isso, nosso sentimento realmente, se nós temos condições de perdoar, não é? Que se demonstra pelo próximo, de perdoar o nosso próximo, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, a pessoa desconhecida, todos, não é? Todos nós somos irmãos. E pelas suas imperfeições. Então nós vamos perdoar o próximo por uma coisa que ele fez para nós? Não, é perdoar o quê? As suas imperfeições. Porque quando a gente fala de perdão, a gente imagina o quê? Eu preciso perdoar porque ele fez um mal para mim. Isso é o perdão. A indulgência é diferente. A indulgência é o seguinte, eu tenho meus defeitos, eu tenho meu modo de agir, espiritualmente falando. Isso precisa ser respeitado. Não é? Porque eu quero ser respeitado, então o que eu preciso? Respeitar o outro também. Então, para o outro ter indulgência comigo, eu preciso ter indulgência com o outro meu irmão. Vocês verem que já é um pouco diferente, já muda de perdão. É que, na verdade, não dá como para a gente entender uma palavra fora da outra. Tá? Então, indulgência não é perdoar, é a forma, é o processo que nós intimamente vamos perdoar. Os defeitos do próximo, as suas imperfeições. Tá vendo como é bem interessante? E como nós vimos lá atrás, né? Dos gentios, para ser gentil. Será que nós somos gentis? Ou será que nós somos gentis só quando nós estamos, vamos dizer assim, um bom espírito? Ou a gente tem bom e má espírito? Ou a gente tem um espírito só? Não é? É isso que a doutrina espírita traz para nós. É a nossa evolução espiritual, nossa moral. Então a gente passa a ter o quê? A começar a deixar de ter essa disparidade no nosso psicológico, no nosso humor. Não é? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, se a gente vê o defeito no próximo e a gente tiver indulgência, a gente consegue o quê? Respeitar. Então a gente não vai mudar muito o humor. Porque a gente respeita, a gente sabe que ele está naquele momento dele, que ele é assim, e que ele precisa ser burilado. Vocês entenderam o que é indulgência? Então o que acontece? Aí você precisa perdoar? Não, porque aí você já não vai
ficar tão chateado. Porque você já consegue entender que ele é assim. Tipo, deixa pra lá, então, né? Sim, e tentar ajudá-lo, né? Não é bem deixar para lá, tá? Você realmente, nós vamos ver, não é não perceber, é perceber sim, mas não dá aquela entonação que a gente dá. Ai, ele é chato, deixa ele para lá. Não, ele é chato, mas precisa ir conversando com ele, precisa. Vocês entenderam? A indulgência é isso, é o processo que a gente faz para perdoar, para chegar nesse perdão. Porque, gente, a maior, assim, que a gente vê espiritualmente dos nossos problemas para saúde, para doença, principalmente, é o perdão, são as mágoas, né? As nossas diferenças, a gente fica remoendo aquilo por dentro. E a indulgência está nos dizendo o seguinte, todos somos imperfeitos, não precisamos fazer isso. Até com nós próprios. Não é? A gente fica chateado às vezes até com nós. Não é? Aí eu fiz uma interpretaçãozinha dessa última frase que eu falei da espiritualidade. Destacar o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de minorá-la. Então não é porque o outro tem o seu defeito ou porque ele cometeu aquele erro que a gente vai deixar para lá. Realmente, não é isso. A gente vai tentar o quê? E nem também aumentar isso no dia a dia. Nossa, ou às vezes no nosso pensamento, na nossa fala. Não, a gente vai tentar diminuir ela. Porque a pessoa já está passando por um processo de culpa, vamos dizer assim. Né? Com aquelas imperfeições dela, com aquele erro. E você vai lá criticar ainda para aumentar mais ainda. Não é? Então o que a gente faz? A gente sabe que todos temos defeitos. Sabe que foi cometido erro. Não é? E não precisa chegar lá e esparramar com tudo. Não, vamos devagar, com calma. Essa é a indulgência, essa forma, esse processo, tá? A indulgência é um dos itens da caridade, olha lá que eu disse, e significa, né? Doçura de dentro, excelente vacina, eficaz na prevenção contra os preconceitos e os erros. Isso é o Evangelho que está dizendo através, né, da espiritualidade. Perdão, o Evangelho não. Aqui já é realmente o Livro dos Espíritos, tá? Que é um dos itens da caridade. A indulgência. Olha lá, um dos itens da caridade. Então isso já é uma vacina para nós. Se nós começarmos a compreender isso. Nós temos preconceitos e erros? Sim, sem dúvida. Não há dúvida disso. E às vezes não é com cor, não é com sexo. Mas nós temos preconceito porque aquela pessoa não é do jeito que você gostaria que ela fosse. Não é verdade? E será que a outra pessoa gostaria que nós fôssemos do jeito que ela quisesse? Isso é uma forma de preconceito também. Então, o que é a indulgência? Ela nos traz esse entendimento que precisamos o quê? Respeitar cada um, suas imperfeições, os seus erros. Já estamos o quê? Refletindo antes de chegar no perdão. Porque se a gente começar a gente ter que perdoar muito, é porque a gente não está entendendo o sistema. É porque a gente está querendo julgar demais. Não é? A gente precisa perdoar quando se sente ofendido. E quando a gente começa a ter esse sentimento de indulgência, de ser gentil, você já começa a entender o quê? Que aquele espírito, aquele nosso irmão, ele tem as imperfeições dele, ele tem os momentos dele. E que às vezes ele realmente não me ofendeu. Ele quis me ofender, mas ele não me ofendeu. Por quê? Porque eu já tenho esse sentimento dessa indulgência, de saber que ele é imperfeito, que ele é isso, que ele é aquilo. Não é? Quando eu falei, tá vendo, um remédio para a nossa saúde, já não começa a dar essa conotação na reflexão dessa simples palavrinha, indulgência para com todos. E não é todos, quando a gente fala assim, gente, não é todos, só os bonzinhos, não.
É aqueles realmente também que às vezes são imperfeitos, que ainda precisam de muito perdão, de muita indulgência. Não é? Porque se nós formos pegar esses ensinamentos só para aquelas pessoas que são bonzinhas, aí é fácil, é o que eu sempre digo, né? Viver com gente boa é fácil. Eu quero ver viver com os espinhos. Não é assim? Olha que raciocínio, doçura que vem de dentro, não é da boca para fora. Aí eu perdoei. Isso não é perdão, isso é indulgência. É esse processo dentro de nós que vai chegar até o perdão. Essa é a indulgência. E esse processo, gente, nos livra de muitas doenças, de muitas dificuldades, de muitos momentos que talvez nós teríamos que passar para resgatar, e pelo fato da gente ser gentil e entender, a gente não teve aquele débito, a gente evitou aquele débito. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, 1863. Ele tem razão ou não? A gentileza não acalma? Uma pessoa gentil, que chega com educação com a gente, não é? A gente, na verdade, até quer ficar perto de uma pessoa gentil, não é? Ser atendido por uma pessoa gentil, que tenha gentileza, ou nós queremos ir num lugar que a pessoa às vezes nem dá, né, atenção pra gente. Não é? Ela seduz? Sim. A gente próprio fica seduzido pela pessoa. Não é? A gente fala, ai, que gracinha aquela pessoa. Por quê? Só pelo fato dela ser gentil. Ela já tem aquela energia boa dela. Não é? Enquanto que o rigor, sim, quando a gente cobra demais, não desanima. Não é? Até a gente mesmo, quando se cobra demais, a gente fica desanimado. E, gente, a gente precisa ter indulgência para conosco também, porque nós somos imperfeitos. Lógico que a espiritualidade sempre diz para nós, precisamos nos cobrar primeiro, depois o próximo. Porque nós precisamos também ter indulgência, sim, mas não esquecermos de nos cobrarmos. Agora, não com tanto rigor, porque senão a gente começa a ficar com raiva da gente mesmo. Não é? Ai, meu Deus, eu não consigo parar de fazer aquilo, não consigo fazer, eu sou muito ruim. Eu tenho um espírito muito ruim. Não é? Então, quer dizer, estamos esquecendo que todos somos filhos do mesmo Pai e todos estamos fadados à evolução, a sermos espíritos puros, uns mais rápido, outros mais devagar, né? Então, tá vendo esse espírito que ajudou na codificação, tá vendo? Ele não tem razão? Não é? Então, gente, vamos tirar um pouquinho o pé. Lógico, a gente precisa exigir, sim, com um rigor moderado, né? Porque a gente também não pode levar o espírito, ou a criatura, o nosso irmão, ao limite. Porque também, o que acontece? Um animal acuado, né? O que ele faz? Ele nos ataca. É a mesma coisa, nosso irmão, nós mesmos. Se a gente começar a se sentir acuado, com tanto rigor, com tanta cobrança, o que a gente faz? A gente vai chegar a um certo ponto que vai perder a razão. E vai começar a agredir também. É como o Chico disse, nós somos como um lago. Você olha por cima do lago assim, ó, é aquela água cristalina, limpinha. Só que se alguém chegar no lago, na beiradinha, e pisar no chão e começar a pisar, aquele barro não sobe para cima e começa a turvar a água. Nós somos assim. E onde fica a indulgência? Onde fica a gentileza? Não é? Por isso que precisamos ser gentis. Queridos amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Na verdade, a gente faz ao contrário, né? A gente exige tanto dos outros e de nós quase nada, né? O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Gente,
Nós somos assim. Se uma pessoa for gentil com a gente não vai ser gentil com ela? O que a espiritualidade está nos dizendo? Poxa, a gente vive aqui na Terra, tem essa oportunidade de aprender, de viver, mas maltratando todo mundo e aquela coisa. Aí, a hora que nós desencarnamos, que a gente vai para a espiritualidade, não, mas lá a espiritualidade é evoluída, eles têm que tratar nós com indulgência, com gentileza. Mas espera aí, eu não fui assim. Não é? E nós que estamos aí refletindo e aprendendo um pouquinho mais, mesmo que a pessoa às vezes não seja gentil, mas a nossa gentileza vai transformando ela. Eu já passei por várias situações assim, porque a gente na verdade vai aprendendo, né? A própria vida vai ensinando. E a gente, como também faz a militância no direito e é advogado, então a gente sabe que a pessoa que vem conversar com a gente, ela sempre está afobada com um problema, então ela está sempre nervosa, não é? E você não pode deixar isso te afetar, porque senão você não consegue nem atender ela. Aí você tem que o quê? Fazer o exercício da gentileza. Calma, respira, vamos devagar, vamos ver o que nós podemos fazer. Não é? Porque se você começar a bater de frente com ela, no comércio, não sei quem... Tem comércio que nem a mesma coisa, a pessoa pode chegar lá do jeito que for, mas você tem que ter a gentileza, porque senão você perde o cliente. Não é assim? Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos viver num ambiente tranquilo, agradável, precisamos ter gentileza. Se nós esperamos que Deus lá em cima tenha compaixão dos nossos erros, das nossas imperfeições, precisamos o quê? Ser gentil com nossos irmãos aqui embaixo. Não é? Quando nós proferimos a oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Senhor, perdoai as nossas ofensas, perdoamos que nos tem ofendido. Jesus ensinou essa oração para nós. E não é uma verdade? Então quer dizer, se eu quero ter gentileza do outro lado, indulgência para comigo, eu preciso ter indulgência agora. Não é? E o que é essa indulgência? Sempre reforçando, é o processo de evolução nosso para nós perdoarmos o nosso próximo e termos uma convivência melhor em família, profissional, na sociedade, aqui no centro. Não é? Já pensou aqui na casa, por exemplo, se eles não tivessem indulgência para com os outros, como é que seria a casa? Que bagunça que seria? Um quer fazer uma coisa, o outro não concorda e o pau quebra, e aí? Não é? Então tudo começa de casa. Não é? Então, é uma grande verdade. Vocês veem que vai tudo se interrelacionando? Está no Pai Nosso isso. Numa oração que a gente faz às vezes até automaticamente. E não percebe isso. Não é? Essa tá também no Evangelho, tá? Eu peguei lá, tem essas afirmações lá. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros. É uma situação muito delicada, mas frequente no nosso dia a dia. Isso parece que está enraizado na nossa cultura. Ou nós vamos ser hipócritas de não aceitar isso. Não é verdade? Gente, quando eu fiz essa palestra, essa palavrinha para mim veio como um foguete. Uma bomba que estourou dentro de mim. Falei, meu Deus, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo na minha vida espiritual? Né? A palavra repreender, na verdade, é você recriminar com um pouco mais de energia, tá? Então o que você faz? Você pega a pessoa e vai repreender ela com um pouco mais de energia, no meio de todo mundo, isso, aquilo outro. Isso é permitido? Claro que não. Quem gostaria de ser repreendido energicamente no meio de todo mundo? Não é? A gente precisa sim ser orientado, ser corrigido, ser instruído. Não é? Mas da forma certa, da forma correta, não é? Com delicadeza e sem
espalhar para os outros, diretamente com a pessoa. Sim. Você fala, ó, você está errado assim, 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 mas fica quieto. Sim, sim. Essa é a parte fácil do negócio ainda. Falar, né? Não. É repreender os outros. Essa é a parte fácil do negócio, porque isso dá para fazer entre nós, tá? Entre você e a pessoa, vamos dizer assim. Então, só para a gente ter essa visão, tá? É bem interessante. Depois, se alguém tiver essa parte do Evangelho, a gente queria ler o Evangelho, dá uma lidinha lá, chega lá, vocês vão entender bem. Então, repreender, porque essa repreensão que você faz aos outros né, uma orientação, tal, que você pode fazer com a pessoa, e não repreender, orientar, tal, que nem ela falou, sutilmente, com delicadeza entre vocês, tá? Aí vem a segunda parte, observar as imperfeições do outro. Permitido observar as imperfeições do outro? Não é? Com equilíbrio, com moderação. Não é? Precisa haver um respeito nisso. Por quê? Porque ninguém vai querer trazer um bandido para dentro da nossa casa. A gente respeita ele, tem indulgência por ele dentro das condições dele. Isso é normal. Agora, trazer ele para dentro da nossa casa, ainda nós não temos essa evolução que nem Cristo, de ir na casa de um publicano, cobrador, de uma prostituta, ou ir ser preso. Nós não temos essa evolução ainda, mas nós vamos chegar lá. Mas também, não é? Então a gente pode observar? Sim, que nem ela falou, mas não precisamos também esparramar por aí. Mas observar, sim, com sutileza também, com delicadeza. E o pior, divulgar o mal dos outros. O que é divulgar o mal dos outros? Tornar público. Esse é o pior, líderes. Esse é o mais difícil. Vocês pegarem no Evangelho, vai ter explicação no Evangelho melhor do que eu posso falar. Mas, às vezes, há necessidade. Tá? Há necessidade. Por quê? Porque aquele indivíduo ainda está numa situação de imperfeição tão grande que se você não comunicar, às vezes, e não é divulgar público, não, é pessoalmente, a pessoa, você vai criar uma situação, às vezes, perigosa para a pessoa. E a gente, às vezes, não pode nem omitir a situação, tá? Mas, lógico, divulgar, que seria tornar público, claro que não, tá? Mas a título de orientação, de esclarecimento, sim, né? Vamos dar exemplo, por exemplo, de uma pessoa, seja um assassino, sei lá, um pedófilo, o que quer que seja. Você vai deixar ele trabalhar numa escola cheia de criança, sabendo da situação? Lógico que você não vai tornar isso público, tá? Mas você vai levar a informação a pessoas que precisem saber dessa informação. Só que o Evangelho nos traz, a espiritualidade nos traz, com muita responsabilidade, com muita cautela. Porque ele é um irmão também que está em evolução. E isso faz parte do processo de indulgência. Por quê? Porque nós também não podemos nos omitir. Essa que eu acho o maior mal, assim, nosso, ainda que a gente não conseguiu cultuar isso na nossa cultura. Por quê? Porque a gente omite muito. É muito fácil a gente falar mal do governo, falar mal não sei disso, falar mal daquilo, mas a gente mesmo não toma as providências para ir lá sentar e discutir e tentar melhorar. Essa que é a verdade, tá? E eu posso falar isso para vocês, assim, com uma certa facilidade, porque eu sou funcionário público há 32 anos dentro do setor público. Então eu falo isso às vezes para as pessoas. Gente, não tá bom, não teve eleição, não teve os candidatos, não foi votado, agora não deu certo, tudo bem, vamos lá, chega lá, vai lá e fala. Mas não precisa ficar criticando aqui. Não é? Ninguém é perfeito. Então, é muito difícil isso, mas é uma realidade. Nós nos omitimos, às vezes, por medo, né? Por não prejudicar, às vezes, um outro parente, uma outra pessoa, né? Mas se nós jogarmos isso para o lado espiritual, gente, a gente precisa sim orientar. Porque pode ser que a pessoa ache que está lá usurpando o dinheiro público que ninguém está vendo e que vai ficar na terra aqui como a gente vê, não vai ter sanção, não vai ter punição, não vai ter cadeia, não vai ter nada. Tudo bem. Só que espiritualmente, no desencarne, o sofrimento é milhões de vezes maior.
Então, se você está vendo a pessoa fazer alguma coisa errada, lógico que você não deve interferir, mas orientar, sim. Principalmente espiritualmente. Por que que não? E às vezes a gente fica com medo da pessoa ficar ofendido, isso, aquilo, outro. Não é? E a gente não está sendo gentil. A gente está sendo omisso. Tá? Então esse é um ponto bem difícil também. 3 pontos bem difíceis que o Evangelho nos traz. E que vale a pena a gente refletir sobre isso. Né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. É isso que a gente acabou de dizer, né? Então, quer dizer, se for para orientar uma pessoa, para não deixar, às vezes, um indivíduo ainda que está ainda com o coração endurecido, que a gente fala, possa fazer mal para alguém, lógico que a gente tem que orientar. Não é? A gente também não pode chegar a esse ponto de ser omisso, né? Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Então, outra coisa muito importante e que é da nossa cultura. A gente ouve falar não sei o que de uma pessoa aqui, já aumenta como é que é aquela história? Um conto aumenta um ponto aumenta um conto. E assim, quando vê lá na frente, não é nada daquilo que estava aqui atrás. A gente vai aumentando. Em vez disso, o que a espiritualidade nos traz? Atenuá-la. Ou seja, ele é uma pessoa difícil, sim, mas ele tem também as suas qualidades. Você se atenha nisso, mas é uma pessoa... E, geralmente é bem interessante, que eu costumo dizer e às vezes observar. Vocês já pensaram, já perceberam que aquelas pessoas difíceis, sistemáticas, elas são muito honestas? Por quê? Porque elas são honestas a certo ponto que elas gostariam que todo mundo fosse. E tem pessoas que não são. Então elas se tornam uma pessoa muito fechada, vamos dizer assim. Não é? Então, ela tem as suas imperfeições, sim, mas ela tem as suas qualidades também. Não é? Isso é bem difícil também. Gente, vamos ser sinceros, a gente sabe que os ensinamentos do Cristo não são fáceis. A nossa evolução espiritual não é fácil. E tem alguns detalhes, né, desses ensinamentos que são muito complicados e muito difíceis. Não dá para a gente hoje, aqui em meia hora, 40 minutos, passar para vocês isso. A gente está dando um apanhado geral. Isso precisa realmente sentar, estudar, refletir e observar. Não é? É muito difícil. Mas realmente também isso é um dos grandes defeitos que nós temos. E nós precisamos inverter o jogo. Em vez de aumentar, não. Atenuar. Né? Olha lá. Questão do Livro dos Espíritos. A questão 886, que eu já comentei, né? Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? O primeiro, que era a benevolência com todos, né? Que é ser bom com todos. O segundo, é essa reflexão que nós estamos tendo aí, indulgente para imperfeições dos outros, né? E terceiro, o perdão das ofensas. Então, vocês percebem que é uma sequência. É uma reflexão trazendo na outra, né? Quando ele fala indulgência para as imperfeições dos outros, ele já está adiantando o perdão. Então, o que acontece nesse sentido? A pessoa ainda não te fez nada, mas ela tem as imperfeições dela, e você já está entendendo isso. Então, quando você chegar no perdão das ofensas que ele te ofender, você já vai estar preparado com a indulgência. A ofensa já não vai ser tão maior. Isso é o quê? A caridade. Que nós temos em mente, a caridade é o seguinte, uma caridade material, né? Se dar o alimento, né? O de vestir, o de se abrigar, tá, mas e a caridade espiritual? Não é? Que é essa, que é entender a imperfeição e respeitar. Porque se a gente já estiver bem preparado nessa, na hora de chegar no perdão já está bem amenizado. Nós já conseguimos vamos dizer assim, digerir aquilo de uma outra forma. Não é verdade? Valorizando as pessoas sem apontar-lhes defeitos que ainda carregam, porque defeitos todos temos. Porque se nós não tivéssemos, gente, nós não precisaríamos estar aqui nem falando e nem ouvindo. Né, seu Luiz? Por isso que estamos aqui, principalmente quem fala, viu, gente? Principalmente quem fala.
principalmente no que se refere à moralidade. Devemos lutar com muito esforço para vencê-los. A gente sabe que essa nossa cultura que a gente traz é muito difícil. Mas precisamos lutar, gente, dia a dia, momento a momento. Vamos sair daqui hoje, da palestra, vamos chegar lá em casa. Qual que está sendo o nosso relacionamento em casa, com o nosso familiar, com o nosso marido, com a nossa esposa? Ah, ele é bruto comigo, tá, mas será que eu estou sendo gentil com ele? Porque é uma via de mão dupla. Não é? Então é esse raciocínio que a gente vai já tendo uma outra visão. Certo? Gente, eu vou adiantar um pouquinho, porque eu estou vendo que está passando ali já. Bom, aí Jesus traz o exemplo da mulher adúltera, né? Qual foi o fato da mulher adúltera? Na verdade, os judeus, né? Jesus tinha, a gente ia dizer milagre, num sábado, e a gente sabe que para os judeus o sábado é sagrado, que não pode se fazer nada no sábado. E Jesus tinha o defrontado eles, eu sei lá o quê, mas tinha curado um paralítico no sábado. E o que eles queriam? Eles queriam colocar Jesus em xeque, né? E o que aconteceu? Eles pegaram uma mulher em adultério. O marido foi lá e denunciou ela em adultério. E a gente sabe que pela história, pela lei de Moisés, adultério é crime. Só que os judeus interpretaram que a mulher pega em adultério tinha que apedrejar. E a lei de Moisés não falava nada disso, mas eles interpretaram dessa forma. Então eles pegaram essa mulher e trouxeram até Jesus para ver o que Jesus ia fazer com essa mulher, né? E dependendo do que ele ia fazer, ia dar problema ou não ia, não é verdade? E Jesus, como era Jesus, já antevendo a situação e sabendo qual era a intenção, né? Disse para eles. A gente, é só de curiosidade, gente. Eu não consegui nada e que não tem realmente nada nem na literatura espírita para saber o que Jesus estava escrevendo no chão. Tá? Isso é só curiosidade para vocês, que eu vou falar, então fica de curiosidade. Eu também não sei. Tá? Então trouxe. Eu sei o que ele falou, que ele escreveu. Isso, o que ele falou a gente sabe, é verdade, que tá nos evangelhos, né? Mas nem no evangelho não tem, tá, gente? Se alguém falar para vocês, a hora que eu já tentei procurar e não achei, tá? Ele estava ali, né? Com o pessoal ali, ensinando tal, e os judeus trouxeram ela. E falaram para ele, né? Com essa mulher aí, o que faria com ela, que ela tinha sido adúltera do marido, isso, aquilo. Ele abaixou a cabeça, começou a esfregar no chão lá o dedo, escrever e tal, foi até que, né? Ele levantou a cabeça e disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Se eu falar isso aqui, não vai ficar alguém aqui, não. Não é verdade? E nem eu não fico, pode falar a verdade. Nem eu não fico, gente, se eu fizer isso aqui, tá? Então, o que Jesus fez? Jesus não a julgou. Jesus não a condenou. Todos somos pecadores. É que na época, eu acho que ele deve ter usado esse exemplo, porque o adultério na época era uma coisa muito, problemática, vamos dizer assim. Então, simbolicamente, é um exemplo que a gente fala, que dá esse impacto, tá? Mas é uma imperfeição, como qualquer uma outra, não é? É uma imperfeição. Então, o que Jesus fez? Condenou essa mulher? Não. Defendeu-a com a sua autoridade moral, valorizando-a, indicando-lhe o caminho para a evolução espiritual, na expressão, vai e não voltes a errar. Então, gente, quem somos nós para condenar alguém? Não é? Quem somos nós para não termos indulgência com alguém, sermos gentis com o outro, mesmo que o outro venha com aquela agressividade, aquela coisa dele? Não é? A gentileza atrai, abraça, vai, como diz assim, vai amolecendo o coração. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente para as mulheres. Isso é uma verdade, gente. O homem tem o coração mais duro que a mulher. E cientificamente comprovado. Porque a natureza do homem é diferente.
Eu costumo dizer o seguinte, nós temos as nossas provações, as nossas expiações. Uma hora a gente vem no corpo feminino, outra hora a gente vem no corpo masculino. Por isso que há essa divergência. Então, quer dizer, nós estamos num corpo masculino para ter essa nossa evolução, e quando está no corpo feminino também. Só que nós, enquanto homens, temos o coração um pouco duro. E o que a mulher faz? Se a mulher saber utilizar dessa indulgência, dessa gentileza, ela vai amolecendo. Gente, não vou dizer que isso acontece sempre, mas é o que deveria acontecer. Não é? Posso dizer para você de experiência própria o que aconteceu comigo. A gente sabe, quando a gente era mais novo, isso aqui, eu era muito bruto, muito violento e tal. Hoje não, hoje eu já tenho até medo, na verdade. Mas por quê? Porque a mulher vai trazendo isso para a gente com a delicadeza delas e a gentileza delas. É também, cientificamente, estatisticamente, é comprovado isso. Tá? Por isso que eu falei lá atrás, você lembra que eu falei dessa palavra indulgência, que caiu para mim como uma tijolada? Por quê? Porque eu saí disso. Eu sei que a gente, homem, não é assim. E que a gente tem esse grande defeito, tá? Ah, Júnior, mas não é todo mundo. Não, eu sei que tem mulher que bate em homem também, tá? Eu sou advogado, eu sei, isso é normal. Tá bom? E tem homem que é muito mais gentil com a mulher do que a própria mulher com o marido. Tá? Tudo bem. Tô falando isso de uma forma geral e na maioria das vezes. Que o homem é um pouco mais bruto que a mulher. Tá bom? Você apanha? Olha, falta pouco. Falta pouco, tá quase. Tá quase. E ela é baiana ainda, hein, gente? Vocês imaginam. Né? Ai, ai. Vamos lá. Então, gente, para encerrar, eu vou deixar essa definição, essas definiçãozinhas, essas perguntas para vocês aí, para vocês refletirem. Porque, na verdade, isso aqui faz parte agora de um outro tema, de uma outra palestra que seria na sequência, tá? Mas por que eu deixo? Porque a indulgência é isso. A indulgência é esse processo que a gente faz do porquê perdoar, por que é tão difícil perdoar, quais os benefícios do perdão, como perdoar. Isso é íntimo de cada um. O Evangelho, os ensinamentos traz isso para nós, mas isso é íntimo de cada um de nós. É isso que nós precisamos despertar dentro de nós. Ah, Júnior, tem uma receita de bolo? Por que devemos perdoar? Não tem. Como que eu vou perdoar? Por que é tão difícil? Não tem. Isso é de cada um de nós. Como que eu vou perdoar? Eu não sei. Você vai ter que passar por todo esse processo da indulgência. Entender que somos todos irmãos. Cada um num grau de evolução. Não é? Talvez eu possa achar que eu sou mais imperfeito do que o meu irmão. E não, às vezes eu sou mais imperfeito do que ele. Não é? Agora, a partir do momento que nós conseguimos entender esse processo da indulgência, tá? Aí nós vamos começar a se tornar pessoas melhores. Não é? Vocês entenderam? Deu para entender mais ou menos? Sei que é um tema difícil, eu já percebi quando eu fiz o trabalho da palestra, faz meses que eu estou trabalhando nisso, tá? Mas é uma reflexão que a gente traz assim para vocês e que eu achei bem interessante, tá? Eu faço também um trabalho que eu acho muito interessante, a questão das doenças, do câncer principalmente, que é uma doença que atrai. A gente percebe pela espiritualidade e já vem entendendo o quê? Que as doenças estão lá no nosso perispírito, lá atrás primeiro, depois é que reflete no corpo físico, tá? Então, vocês já perceberam, por exemplo, a pessoa aparece com câncer lá, aí faz o tratamento, sara ali, passou algum tempo, estoura em outro lugar, mas não é, é a energia fluídica do nosso perispírito, pelas nossas imperfeições do passado, que a gente não consegue melhorar, e ela tem que estourar em algum lugar para a nossa evolução espiritual. Tá? E essas reflexões desses temas da caridade, principalmente, é um dos maiores antídotos que a gente possa ter espiritualmente falando para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde mental. Tem coisa mais gostosa do que a pessoa chegar e falar assim, nossa, olha como aquela pessoa, o seu Luiz aqui, por exemplo, um exemplo é gentil, conversa, simples, do que chegar aqui e falar assim, nossa, o seu Luiz está lá no canto. Por quê? Porque ninguém consegue chegar perto dele, ele está sempre bruto, sempre... Quem será que nós somos?
Quem será que nós somos dentro da nossa casa? Não é? Então esse antídoto que a gente precisa ter em mente. Ah, eu estou doente, tenho câncer, sim, mas o problema é lá de trás, o problema é espiritual, é moral, é ético. Precisamos mudar urgentemente para que isso não ocorra. Tá bom? Gente, desculpe pela hora, né? Pelo tempo, seu Luiz. Mas é que realmente a complexidade precisa ir devagar, falando, até para mim não me perder, gente. Essa aqui é a verdade, tá bom? A gente tem que ser humilde em dizer que é um tema bem difícil, bem complicado, mas eu espero que talvez, lógico, com a orientação da espiritualidade que está do lado aqui, a gente conseguiu passar para vocês da melhor forma possível, tá bom? Uma boa noite a todos e que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, na mais perfeita ordem. Passa, deixa eu ver. Paga. Vamos então agora, por alguns momentos, deixar a nossa mente tranquila, calma, serena, esquecendo o nosso dia a dia, nosso compromisso, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, com nossos anjos da guarda. E assim, Senhor, refletir nos ensinamentos maravilhosos que a espiritualidade amiga nos traz, recebendo essas energias, esses fluidos magnéticos, pois sabemos que desde o momento que adentramos as portas ali da casa, já estamos sendo agraciados e atendidos, Senhor, pelos esses mentores espirituais da casa. E rogamos também, Senhor, aqueles nossos irmãozinhos que por um motivo ou por outro não puderam estar aqui essa noite, que essas energias possam também chegar até eles, Senhor, que eles possam recebê-la de acordo com as suas necessidades e com seus merecimentos. E numa prece, Senhor, que Tu nos ensinou há 2000 anos, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Que assim seja, Senhor.